Boa noite, meus queridos amigos e amigas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais uma live sobre desenvolvimento humano. Hoje a gente vai bater um papo sobre psicanálise. Vamos entender melhor como a psicanálise funciona. E para você que deseja se tornar uma pessoa especialista em desenvolvimento humano ou de repente se tornar um profissional terapeuta, e ainda mais, deseja melhorar a sua vida, então olha só, é uma boa dica você participar desse bate-papo. Você pode mandar perguntas aqui também. Eu vou bater um papo com o meu querido amigo Elias, do Instituto Self, e a gente vai bater esse papo sobre psicanálise, sobre processos terapêuticos, sobre casos terapêuticos. E se você tem interesse nesses assuntos, a minha ideia aqui durante esse período é trazer para vocês um pouco de como é que funciona esse processo analítico, né? E hoje, o tema de hoje especificamente é essa terapia pela fala. Será que é possível a gente resolver alguma questão interna apenas colocando para fora? Qual é o papel do terapeuta dentro desse contexto da conversa, né? E mais, como você pode, dentro desse contexto, aprender quando você estiver colocando a sua panela de pressão para fora e aproveitando e se conhecendo melhor, desafogando suas mágoas e seguindo em frente, que isso é o que mais importa. Dentro da psicanálise, um dos fatores centrais é a ideia de que você, quando coloca para fora, né, quando você faz uma análise, você, de certa forma, está fazendo um processo de cura, né? De cura. Até que ponto isso é verdadeiro, hein? Será que só ficar anos e anos e anos na terapia, repetindo as mesmas coisas, é uma boa forma de lidar com seus problemas emocionais? Até que ponto entender a problemática individual, sobre uma perspectiva mais pragmática, mais objetiva, é mais vantajoso em relação à análise? Bem, sobre tudo isso a gente vai conversar aqui com o nosso querido Elias. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Olha só, ele já deve estar por aqui. Vamos ver. Ô, meu querido Elias, Olá, muito estou boa por noite. aqui. Muito boa noite. Boa noite. Estou aqui organizando a luz aqui para a luz ficar legal. Organiza aí. Elias, bonita essa sua camisa, hein? Gostou? Gostei. Eu gosto de. Os meninos vestem a cor que quer e as meninas também vestem a cor que quer. Então eu visto rosa. Eu tenho uma camisa rosa também. É uma das minhas cores preferidas. Tá aqui. Tá bom a luz aí, Eduardo? Tá escuro aqui? Você tá me vendo? Estou lhe vendo perfeitamente. É porque tem uma luz onde eu tô, tem uma luz aqui que tá aqui só vindo aqui bem, algo bem cinematográfico, né? Mas é bom que dá esse drama, entendeu? E ó, até que É, ponto, até ó, que ponto sombra de um lado. Até que ponto eu quero falar do que está escuro dentro de mim? E isso, olha só, já criamos um sentido à falha de iluminação no vídeo. Mas é verdade, né? Assim, a grande questão nossa, né? Eu falo aqui como analisando também dentro do meu processo quando eu me encaminho para minha psicanalista, o grande segredo é eu preciso querer falar do que está no escuro de mim. Esse que é o difícil. A nossa sombra, né, nos A acompanha. sombra, a É o sombra. oposto, é o oposto. Ô Elias, quero te fazer já uma indagação para a gente já começar a aquecer. As pessoas comentam Pronto. que psicanálise é uma terapia sem fim. As pessoas, ó, passam semanas, anos, trigésimos de anos e o resto da vida
E assim, a sensação que se tem é que não se resolve nada. Como é que funciona isso? É assim mesmo ou a ideia, a proposta da psicanálise é outra? Olha, você falou que ia começar para aquecer, isso aqui já está pegando fogo já, essa pergunta aí. São as perguntas que eu recebi hoje, hein? Porque, na verdade, existe. Ó, tem uma coisa. Essa pessoa que falou uma coisa interessante. Olha o que o Gilmar falou aí, ó. Hoje eu tive uma sessão e senti esse momento de falar do meu lado escuro. Ah, Opa! falando lá do. Então, Eduardo, existe, já que é para começar, vamos falar um pouco, quebrar um pouco de preconceito. Uhum. Não é só preconceito, eu acho que é um imaginário coletivo sobre a psicanálise. Você percebe isso? Que Eu percebo que existe os dois lados, né? Existe o lado de quem fez e às vezes prega essa ideia e é percebido pelas pessoas como fosse uma terapia contínua, né? E tem também o lado das pessoas que não conhecem e elas criam uma justificativa para não fazerem. é, claro, acho que diante de mão é importante falar. Existe, eu já vi você falar disso, você fala muito bem disso, as terapias breves, né? Uhum. Isso a psicanálise não se enquadra dentro da psicanálise, das terapias breves. Eu acho que é importante já pontuar isso, né? Mas, tirando essa verdade, eu acho que é importante tirar algumas máscaras que se colocaram nessa entidade psicanálise, né? Que é quase uma entidade, o psicanalista. Primeiro, eu não vou falar só sobre o tempo, não, Eduardo, eu vou falar outros. Primeiro, que eu vou falar, a questão é que ela é somente para algumas pessoas. Não, eu não vou fazer análise que aquilo ali é só para algumas pessoas, talvez as pessoas mais estudadas ou as pessoas mais financeiramente estável. E também eu não vou fazer isso porque não tem fim. Pronto. Não tem como se falar, primeiramente, que eu vou tirar talvez tirar o poder dessas três observações. A psicanálise é para algumas pessoas, ela é para todas as pessoas que queiram se resolver internamente. Então aí já não é para qualquer, já não tem um público seleto. As pessoas que têm dor e têm angústia, ótimo, é o público para nós iniciarmos, desde que a pessoa queira iniciar um processo analítico. Uhum. Segundo, existe um invólucro aqui, a psicanálise, né? A fazer análise é muito caro. Tem isso, eu já escutei falar isso. E aí eu gosto de um artigo que muitas pessoas que falam isso, psicanálise é muito caro, fazer um processo psicanalítico é muito caro, no fundo, as pessoas não estão falando do valor financeiro. Elas utilizam do valor financeiro porque para esconder qual é o preço que elas não querem pagar. O maior Uhum. preço de uma análise não é o financeiro. O maior preço de uma análise que a pessoa paga é ter que sair da sua zona de conforto, ter que sair do seu espaço e ter que dar passos. Agora, entrando nisso que você falou, a psicanálise, tem pessoas que falam assim, eu quero fazer só 2 sessões com você, tá bom? Porque as pessoas vêm nesse meio de eu preciso agora e vou resolver. Então, não tem como falar, vai durar, né? Que não gosto dessa palavra, mas assim, o seu processo você vai ficar aqui conosco em análise durante 3 sessões, ou durante 2 meses, ou durante 2 anos. Não tem como se falar. Primeira coisa, a demanda do Eduardo, por exemplo, o Eduardo tem análise, as demandas dele, primeira coisa, as demandas nem sempre são os que a pessoa vem procurar a gente, Eduardo. Eu tenho essa percepção que a psicanálise ela se encontra dentro de um espaço terapêutico, né? De desenvolvimento e evolução, né? Eu não faço análise somente para resolver um problema. Inclusive, essa palavra problema,
ela dentro da psicanálise, ela tem um contexto distinto daquilo que nós queremos Exato. trazer dentro da psicanálise. A psicanálise, ela aprofunda mais. E aí eu vou mais além. Muitas vezes as pessoas entendem que a psicanálise é uma coisa meio cult, sabe? Aquela coisa, não, é aquele divã de Freud bonitão, aquele psicanalista chique com camisas assim, rosa, entendeu? Aqueles psicanalistas, né, Na bem verdade, aqui não. sofisticados. Aqui eu tô quebrando o paradigma. Eu tô com a camisa rosa atrás de uma parede azul. Nada a E ver. aí o pessoal fica, Elias, assim, ah, não, cara, isso aí é para alta plebe. Eu aqui, o plebeu Exato. médio, né? O afegão médio aqui, cara, não, isso aí é muita conversa. É muita conversa, eu não consigo entender esse povo. A psicanálise é para todos, Elias? Tem uma frase que eu, de vez em quando, eu gosto de postar isso para lembrar as pessoas. Que a psicanálise não é para quem tem problema. É para quem quer resolver problema. Isso é interessante, hein? Para você que está nos escutando, você que já é psicanalista, estou vendo aqui a Kênia. Obrigado, Kênia, está aqui. A Tem Tina vai outros participar daqui a psicanalistas. pouco. Vou chamar ela, que ela disse que tinha perguntas aqui para a gente. Pronto. Então, não é você que tem os psicanalistas, ou você que quer iniciar um processo de análise, ou quer iniciar o curso em se tornar um psicanalista, tenha consciência disso. Psicanálise não é para quem tem problema para resolver. É para quem quer. Ó, não é para quem tem problema. É para quem quer resolver problema. Ou seja, é para todos. Se tem uma dor, tem uma angústia, cabe análise. Primeira coisa é isso. Existe, você falou de problema, né? Para a psicanálise, essa questão de o que é normal, o que é problema, o que não é problema. Por quê? Quando eu recebo alguém no meu setting psicanalítico, aqui no meu consultório, eu estou recebendo uma pessoa. E talvez o que é problema, entre aspas, o que é problema para outra pessoa não é para aquela. Subjetivo, né? As Porque questões da mente são muito subjetivas, né? por isso, exatamente, questões da mente. Você que aí domina o nosso cérebro e ajuda a gente a decifrar o nosso cérebro, você sabe disso. Por mais que tenha conexões químicas, sinapses, tudo que funciona em todos os cérebros, todo ser humano, mas quando senta alguém no meu divã, deita alguém no meu divã, eu estou falando com uma individualidade subjetivíssimo que talvez não encara e não tem os mesmos óculos de problema que eu e você tem. Tive um caso, posso trazer um caso aqui que eu tive? Claro. Falando dessas demandas. E aqui, o caso, eu vou fazer umas observações, Eduardo. Não vamos fazer aqui a psicanálise, eu estou me sentindo aqui no meu consultório, não é lugar de julgamento. Claro. Psicanálise não é julgamento. Quando a pessoa vai para análise, vai para terapia, ali cabe todo. Nós temos que nos privar de todas as questões de julgamento. Agora eu falo. Tinha um homem, um paciente, que ele era casado com a esposa dele há alguns anos, aparentemente normal, né, um relacionamento. Só que ele tinha isso é forte que eu vou falar, Eduardo. Depois você vai me falar se o povo gostou ou não. Ele tinha um relacionamento extraconjugal. E nesse relacionamento extraconjugal, que já tinha quase um ano, ele não estava conseguindo fazer a relação sexual com essa amante, no caso. Ele chegou na clínica, ele veio para a clínica para tentar resolver isso. Ele gostava muito dessa pessoa, que ele era amante, ele tinha o seu com filhos lá. Ou seja, a gente olhando de fora, com os nossos olhos de julgamento, de certo e errado, o que a gente ia falar? Como pode ele estar com um relacionamento extraconjugal? O problema está que ele está tendo um relacionamento extraconjugal, mas isso não era problema para ele.
percebe que a demanda dele não era a demanda do Elias, lógico, né? Que o Elias, então, os meus valores, aí nessa hora eu tenho que sair. A demanda lá era outra demanda. Então o problema não é um problema comum, é um problema dele. Entende que é tão individual? E aí nós olhamos Perfeito. somente para esse Isso. momento dele lá, nesse outro relacionamento. E essas questões que eu vejo, é, morais, né? Essas questões morais, elas devem ser excluídas. Eu falo uma coisa que eu falo muito nos meus cursos, Elias, e você deve pregar isso também, que você acabou de falar, que é esse estado de não julgamento, né? E as pessoas me perguntam, mas como não julgar? Eu disse, olha, eu tenho uma estratégia, é ter curiosidade, né? É ter interesse genuíno pela pessoa. Porque quando você tem interesse em buscar, em fazer com que a pessoa busque aquilo, esse interesse, ele acaba se convertendo em mais curiosidade, mais fala, mais conversa, né? Do que simplesmente você que tentar adivinhar, né? Eu costumo, quando vem os terapeutas adivinhos, então o povo que adivinha, Elias. Tem um povo que fez curso com Mãe Diná. Lembra de Mãe Diná? Lembra de Mãe Lembro, Diná? lembro, lembro. Ó, a Mãe Diná faleceu já, né? Que Deus a tenha, né? Deus o Ela tenha. faleceu? Faleceu, faleceu. Ela já não está mais viva entre nós, não. Aí Mandiná chegava no final do Fantástico e fazia previsões para o próximo ano, né? Previsões para o próximo ano. Né? Então, eu vejo cada vez mais essa necessidade do adivinho, né? Essa necessidade do cara meio que querer julgar e já adivinhar o que o outro precisa, né? É a tal da linguagem corporal. Não, eu vou olhando ali, eu já sei mais ou menos o que é que a pessoa precisa, né? Eu já tenho tanta experiência, né? Tem uma frase que eu sempre uso, que é do Dr. Richard Bandler, o cara que criou a PNL, né? E o Sim. pessoal perguntou assim para ele, Bandler, você que é uma pessoa que conhece tanto da mente humana, você adivinha o que as pessoas estão pensando? Você consegue saber o que as pessoas estão pensando e sentindo? Aí ele respondeu, para que eu vou adivinhar o que as pessoas estão sentindo ou pensando se eu posso fazer perguntas, né? Então, para quê, né? Se eu fizer boas perguntas, é melhor do que saber o que as pessoas estão pensando ou sentindo. Então, se desvincular, parece que a gente tem uma necessidade de guru, sabe? De vidente, de ser espiritual supremo, sabe? Aquela coisa de dizer assim, não, eu já entendi mais ou menos qual é a sua. Deixa eu traçar aqui. Você é uma pessoa que precisa torcer por um time preto e vermelho. Se está torcendo por um time preto e branco, está te dando muito sofrimento. Né? É a ideia de muitas vezes distorcida que tem à nossa volta do adivinhar, né? Do tentar adivinhar o padrão comportamental e o pensamento do outro. E eu vejo que a psicanálise ela sai um pouco com exceção da interpretação dos sonhos, que aí a gente entra dentro de uma nova perspectiva, mas dentro mesmo assim na interpretação dos sonhos, o cara ainda fala, né? Ele tem que falar, né? O sonho para você poder ajudá-lo a entender os arquétipos, né? Isso. E mesmo dentro da interpretação de sonhos, que aí depois a gente pode falar isso futuramente, a psicanálise, o que eu mais gosto, uma coisa que me encanta, é que ela tira das caixinhas. As caixinhas do certo e errado. Porque eu preciso fazer com que a pessoa se torne cada vez mais ela mesma. E para isso, não o que menos a pessoa precisa é saber se aquilo que ele faz é aceito ou não socialmente, aquilo ou não é aceito pela outra pessoa, ela precisa olhar para ela e aí sim, olhar para ela fazendo essa atitude que você falou. Ela olha para cá o que dói, o que incomoda, e aí ela faz esse movimento e vem por aqui. Então, mesmo na interpretação de sonhos ou em qualquer processo de análise, a gente tira o objeto, a gente desfoca na pessoa o que está fora dela, para ela olhar para ela, e o que ela pode descobrir ali pode ser que não encaixe em nenhuma caixinha. Por E isso aí que essa fazer... ideia de protocolo dentro dos
dos processos terapêuticos, eu sou muito contra. Porque a terapia ela é sobre medida, né? É uma coisa meio sobre medida ali. É muito difícil você tentar colocar o cara dentro de um protocolo para você agir de uma determinada Claro. forma. Ali, Elias, falar Inclusive, é antes, terapêutico. antes de você falar do falar terapêutico, eu até proponho para você aqui, quem sabe, propõe aí para os seus seguidores, eu vou propor para o meu, para a gente fazer uma análise de um filme que chama Divã, que eu gosto muito. Uhum. Quem sabe futuramente a gente pode fazer uma análise desse filme Divã. Bacana. Perfeito. Eu, inclusive, ia sugerir para você, em um futuro próximo, nós elegermos um filme, as pessoas assistem, e durante um dia específico a gente vai fazer uma análise sobre aquele filme, sobre um ponto de vista dos personagens, né? Fazendo tem muito filme que pode ser analisado dessa forma. Eu tenho gostado muito das séries, como elas têm construído as narrativas, não mais sobre o arquétipo do herói, né? Mas sobre o arquétipo também da pessoa que está ali em sofrimento e querendo se desenvolver, né? Então, aquela ideia do cara que sempre se dá bem, que sempre vai o Rambo, né? Cara muito Tem bom. uma, Aquele tem cara se uma, distancia muito da realidade, né? e aí, ainda bem que os filmes estão puxando isso, né? Essa vida real humana do jeito que acontece, sem muita. E tem uma temática ainda, se Tava você bom, quiser. rapaz, ontem. Tava bom, Hã? bom, bom. Quando ele tava ali pulando com o Arthur as costas, ó. Aí eu, poxa vida, deu aquela travadinha, né? Aí eu disse assim, a gente tem que respeitar o nosso corpo mesmo, né? A gente acha que é super-herói, porra nenhuma. Tive que passar o dia todo deitado hoje, sob medicamento, para poder estar aqui conversando com você. E isso aqui é uma coisa interessante. Falar é terapêutico, Elias? Responde para mim. Por que falar é terapêutico? Eu quero evoluir. Se falar é terapêutico, e por que é terapêutico? Será que é possível a pessoa só falando sobre suas questões, ela se resolver? Como assim, cara? Como é que funciona essa parada aí? Eu já começo com uma frase de Lacan, que ele vai falar o seguinte, que o que angustia o analisando, quando você está lá de frente com o seu psicanalista, o que causa angústia não é o que o psicanalista fala para o outro, mas o que causa angústia na pessoa é o que ela escuta que ela mesma disse. Por que que causa angústia? O que é isso? Por que eu trouxe o tema da angústia aqui que você nem tinha perguntado? Não tem como iniciar um processo de ressignificar a dor sem angústia. O que é isso? Tá doendo, não sei o que é, tá ruim, tô sufocado, tem alguma coisa doendo muito em mim, é um processo de angústia. E aí, para que aconteça um desenrolar, quase que se tivesse um novelo, como se hoje eu gostei muito que a sua equipe usou naquela arte nossa, dois cérebros, um cérebro todo enroladinho e o outro já começando um pouco mais organizado. No ato de falar, eu começo a entender eu mesmo. Porque eu começo a Estruturar me o escutar. pensamento, né? Porque eu Estruturar o começo a me pensamento. escutar. Lembra que na nossa live, que foi top, quem não assistiu, não sei se está disponível lá ainda, mas assista. Está lá ainda no seu YouTube, Ah, no seu sim, tá canal? sim. Tá Você que não sim. assistiu, então logo depois vai lá e assista Desvendando Psicanálise. E aí, eu até falei um exemplo lá que eu acho que vale a pena eu trazer aqui de novo para responder essa pergunta sua. Lembra que Freud, nosso pai Freud, ele começando, utilizando ainda aos poucos a hipnose, colocava a pessoa num estado de consciência alterado, tudo. E aí aquela paciente dele, lembra que ela falou para ele? Que ela se sentia muito bem, muito aliviada em falar. Uhum. Ela começou a perceber, nossa, mas como que eu me sinto bem? Como que faz E, bem para mim? e é falar da sua dor, não é? Não é falar só simplesmente por falar, é falar daquilo que realmente está incomodando, né? E aí, por isso que o falar é muito interessante, porque se fala não somente o falar psicanalítico, o falar terapêutico, a fala que cura, ela é sim inicialmente essa
fala verbal, mas também não é só o que é dito. O paciente, o analisando, ele fala constantemente por aquilo que também não é dito. Pelo esquecimento, pelo ato falho. Aquele paciente, Eduardo, dá um exemplo bacana. Aquele paciente que sempre chega atrasado 10 a 15 minutos na sessão. O que ele, se ele não tiver motivos aparentes, foi o trânsito, foi isso, mas ele que se atrasa sempre 15, 20 minutos, ele já está falando comigo quando ele atrasa. Já está comunicando, já é uma comunicação. Ele já está falando para mim. Ele já está falando. E aí, quando ele senta e começa a falar, quando eu procuro para ele, e aí, como que você está? Me conte, né? Me diga como foi sua semana. E aí ele começa livremente. Essa palavra é importante para a psicanálise, Eduardo. Falar livre. Uhum. Eu não vou dar um livro para ele responder perguntinhas. Não tem um formulário, né? Não tem um conjunto de ferramenta. Não tem a ferramenta, né, Elias? Não tem. Não tem um testezinho. Não tem. É um falar livre, né? E aqui os psicanalistas que estão aqui já entendeu o que eu quis falar. Que, na verdade, é o falar sem protocolo, como você mesmo falou, é associação livre de ideias. O que é isso que o analisando fala? Ele fala como é que foi a semana dele, ele fala como que foi, mas aí no meio disso, Eduardo, ele fala de uma coisa que aconteceu que a mãe dele falou para ele. Aí o analista fica... Já viu a expressão de butuca? Uhum. Freud ia morrer, né? Mas Freud gostava da gente popularizar a coisa. O analista fica ali, inteiro ali. O analista fica inteiro ali, e aí ele percebe, olha, no meio da semana foi isso aí, ele puxou o caso da mãe. Por que ele falou da mãe? Aí o Freud interpretou que esse falar, você viu que ele não queria falar aquilo, mas saiu. É o inconsciente encontrando uma portinha, a janelinha da palavra e jogando coisa para fora. Uhum. E aí o papel do analista é o escutar. Mas não é um escutar como qualquer outra escuta. É um escutar... Às vezes, Elias, a sensação que eu tenho é que o processo de análise, ele é um processo construído junto com o cliente, mas depois quase que vira um processo dele com ele mesmo, né? Chega um momento que ele já está quase que tendo a ajuda do analista, né, do psicanalista, mas ele começa a cair e ter esses insights de mudança, né? Ter esses insights perceptivos, de compreensão, de aceitação, muitas vezes, de questionamento, né? Porque eu acredito que existem 3 tipos de objetivos que alguém procura na terapia, né? Às vezes, para resolver uma questão específica, né? Tem uma questão específica que ela não está entendendo. Sim. Às vezes, por uma questão evolutiva, ou seja, a pessoa quer fazer análise porque está meio querendo desenvolver novas ideias, mas tem também aquela pessoa que vai querer entender os porquês, né? Que aconteceram aquilo que ela já sabe que aconteceu, né? Ela quer uma resposta que às vezes a gente, como terapeuta, não pode dar, porque essa resposta só está dentro dela, né? Uma vez a pessoa chegou assim e disse, mas Eduardo, eu não entendo por que minha mãe fez isso para você. Eu digo, olha, meu amigo, eu acho que só quem pode responder a sua pergunta é Deus. Né? Deus que pode saber o porquê sua mãe fez isso com você. Eu não posso, e muito menos sua mãe, seu pai, você. Agora, quando você resgatar esse processo dentro de você, você vai entender por que você reagiu desse jeito. E só você pode encontrar isso. Agora, por que sua mãe agiu dessa forma? É muito complexo a gente avaliar questões sociais, questões culturais, questões educacionais, para entender o outro, né? Então, é uma busca por si e é uma busca para encontrar resposta para alguns porquês, né? E aí, vou pegar... Pode falar isso, porquês o quê? Desculpa, te cortei. Porquês internos, né? Cara, por que desse jeito? Por que
porque eu choro de vez em quando eu lembro de mamãe, lembro de papai, porque eu choro quando alguém chega para mim e fala de uma forma mais agressiva, porque eu reajo com agressividade dentro de alguns cenários e não reajo em outros, né? E aí, mesmo sabendo as circunstâncias passadas, mesmo sabendo as circunstâncias presentes, diferente daqueles dois tipos que a gente comentou, essa pessoa precisa é o novelinho, né? Precisa organizar essas ideias que talvez elas não estejam muito bem organizadas, né? Como é que E você pensa pegar um. nisso? Não, é porque você falou aí, me veio um outro conceito. Aqui eu estou jogando aqui de vez em quando, jogo alguns conceitos psicanalíticos também que tem muito a ver com a fala. Quando você fala assim, pegando esse exemplo da mãe, né? Ah, por que que a mãe fez aquilo comigo? Pegando esse mesmo seu caso Uhum. que você trouxe aqui. Na verdade, com o processo de análise dessa pessoa, primeiro ela vai vir porque está doendo o que ela sentiu que a mãe fez com ela. Isso. Primeiro passo. Ah, deixa eu abrir um parêntese, do Eduardo, que é importante. Pode ser que ela não saiba o porquê que ela vem, mas ela sente a dor. Isso. Isso é Ela sente o interessante. incômodo, né? Ela Ela sente o sente a dor. incômodo. E aí, com o passar do processo, ela vai descobrir a minha mãe. Beleza. O que vai acontecer? No processo de análise, de fala, seja a fala que todo mundo entende ou a fala que ela expressa de alguma outra forma, ela vai entender, eu não sei se esse verbo é interessante, mas vamos aí. Ela vai compreender qual a fantasia, ó, um conceito psicanalítico. Ela vai entender qual a fantasia que ela criou daquele momento que a mãe fez aquilo com ela e ela está vivendo a partir daquela fantasia. Você entende, Eduardo? Que ela não, ela já começa a viver a partir de uma fantasia que ela criou, por isso que dói. E aí quando ela começa a entender, porque o problema não vai ser ela entender a mãe, como você falou, só Deus para entender sua mãe. Mas a pessoa que está na sua frente, o nosso objeto é aquela fantasia. Ah, minha mãe fez aquilo porque ela me odiava. Isso foi uma fantasia que ela criou. Perfeito. E aí nós vamos colocando luzes nessa fantasia que a pessoa está vivendo. E aí, quando acontece o processo de aquela pessoa fala assim, então é isso. Tem pessoas que falam assim, faz até uma cara meio assim, né? Ah, então é isso. Eu acho ótimo. É o meu gozo, é o meu gozo de analista. Quando a pessoa fala, ah, então é isso. Aí a Kênia está falando, a Kênia, que é uma ótima especialista em mecanismos de defesa, ela fala, a fantasia é um mecanismo de defesa e é essa fantasia que a pessoa criou para sobreviver. Que aí a análise vai tentar desfazer essa fantasia. É Né? porque a fantasia, de certa forma, a realidade às vezes dói, né? A realidade às vezes dói. Ó, a Kênia está aqui conosco. Ela está querendo fazer algumas indagações aqui. Posso colocar a Kênia aqui? Ver se eu consigo colocar ela aqui no nosso bate-papo. Coloque a Kênia. A Kênia eu até falei com ela aqui. Inclusive. Não, eu não consigo, não. Eu pensei que eu conseguia, mas eu acho que esse recurso só está liberado para mais de uma. Eu vi que o Instagram agora podia ter mais de 4, podia ter até 4 pessoas participando, mas o meu Instagram ainda não consegue, não. Não consegue, não. Interessante. Eu também não consigo. Tem que ser, se fosse, era só você que está organizando. Mas eu não consegui, não. Deixa eu ver aqui. Não. Somente convidado pode participar do vídeo. Então tá bom. Tá bom. Com Deus. Kênia, vai ter que participar aqui por texto mesmo. Kênia, faça a sua pergunta aí. Mas aí é interessante, Eduardo, falando desse falar terapêutico, com o ato da fala, a pessoa vai se escutando, vai se reorganizando, vai aceitando o que ela está sentindo, porque muitas vezes, talvez, o problema, a dor, é porque ela não aceita o que está doendo. E tem situações que a pessoa viveu, no caso esse que você trouxe aí da sua mãe, ou da mãe dessa pessoa, tem situações que não vão ser mudadas, Eduardo, mas a pessoa não aceita. E com o processo
ela falando, essa cura terapêutica pela fala, ela vai entendendo o que ela está sentindo. Ela vai conseguindo dar nome. Ela vai conseguir olhar para as suas emoções, para os seus sentimentos e entender: ah, então toda vez que eu quero tomar aquele sorvete de chocolate que está me causando, inclusive, muita diabetes, naquele momento, na verdade, eu não quero sorvete. Eu quero só mostrar para minha mãe que eu consigo comprar, que ela me falou quando eu era pequeno que eu nunca ia conseguir nada. Entendeu? Ó, Uhum. no fundo, ela não quer tomar sorvete, mas ela quer só continuar dando a resposta que ela estava dando para a mãe lá atrás. Um exemplo meio bobo, mas dá para entender. Eu vejo que a terapia, dentro dessa perspectiva da psicanálise, né? Ela como uma terapia evolutiva, né? Ela como uma terapia ali de análise mesmo, ela desenvolve a sua capacidade e amadurece, né? Eu, quando fiz análise, eu amadureci muito, assim, porque cada pergunta que meu analista me fazia, cada reflexão que eu tinha, né, ficava pensando sobre aquilo, e essas provocações, elas levam o nosso pensamento para um outro patamar. Eu costumo dizer que a nossa mente é um funil, assim, um funil. Não é um funil de marketing de rede, não, é um funil de... O pessoal que fala de funil é marketing digital, não, é um funil, né? Então, nós estamos muito numa camada superficial com que a gente se comunica, né? Uma pessoa chega para mim assim e fala assim: Eduardo, como é que foi o seu dia? Ele diz: meu dia foi bom. Putz, caramba, velho. Reduziu o dia do cara todo a uma palavrinha de 3 letras, né? Bom, né? Então, a pessoa fica muito nessa camada superficial. E essa camada superficial, ela meio que a gente responde qualquer coisa, sabe? As pessoas dizem assim: como é que foi? Foi muito bom, foi legal, foi alegre, fiz isso, fiz aquilo outro. É uma resposta meio aleatória, muitas vezes, e com pouco, quase nenhum significado, e que traz pouca e nenhuma informação. Quando a gente vai estruturando o pensamento para aprofundar, isso faz com que a gente exercite o nosso lado, né, cognitivo, de entender aquilo que verdadeiramente é importante, aquilo que verdadeiramente deve ser visto e lembrado, e isso Exato. exige um exercício, porque eu vou afunilar aquela informação que é numa grande imagem, que é uma informação aleatória, em algo específico, que eu vou trazer para fora aquilo que realmente deve ser dito e lembrado, e pensado e sentido, né? E Sim. essa busca por isso que realmente importa, né? Ele é um exercício, né? Então, a análise, na minha visão, ela me fez muito ter essa capacidade de aprofundar nos meus diálogos, na minha conversa, no meu entendimento de quem eu sou, nas minhas respostas, né? Até na forma como eu faço perguntas, evitando, assim, ficar numa camada superficial, em uma sensação meio de fuga o tempo inteiro, né, sobre as questões importantes, de somente alimentando a sensação de prazer momentâneo e não percebendo aquilo que verdadeiramente é importante. Como é que você entende isso, Elias? Eu gostei quando você falou assim, eu evoluí muito. O que eu posso ter a plena certeza, né? Nós nunca conversamos sobre, nós nunca tivemos tempo ainda de partilhar sobre a sua experiência de terapia, de análise, mas o que eu posso saber com certeza é que as suas demandas mudaram. O processo de análise, quando Perfeito. você chega com uma demanda, o meu analisando chega com uma demanda, tá chegando um monte de pergunta aqui, não sei se vai dar tempo da gente perguntar, responder, Eduardo. Depois a gente fala, vamos ver isso. Ó, quando a pessoa chega no processo para iniciar a análise, ela chega com uma demanda. Mas a partir do momento que ela vai se escutando e tendo o analista como espelho e se angustiando com aquilo que ela está escutando, as demandas dela começam a se alterar. E é muito bom que aconteça isso. Se você olha o primeiro dia do Eduardo na análise, as suas demandas, e olhe de 2 meses depois, eram outras demandas. Isso indica o quê? O Eduardo passou por um processo de escutar-se e de
vou usar a palavra que você usou, de amadurecimento, porque a demanda que você conseguia levar no início era aquela. Aí a gente lembra a frase de Lacan, né? Cada um tem a verdade que consegue suportar. Uhum. Hoje, eu posso trazer outro caso clínico aqui? Para a gente... Vou Pode, trazer claro. outro caso. Vai, Inclusive, Versinho. as Eu tô pessoas aqui até só falaram... provocando. As pessoas até falaram que gostou daquele exemplo, ainda bem, eu fiquei com medo de dar aquele primeiro exemplo e as pessoas não entenderem, mas que bom. O povo Aqui gosta, o povo gosta é do diferente aqui, viu, Elias? O meu é bom que é público um ambiente gosta do negócio terapêutico, eu do gostei. arrepio, na espinha. É bom que é um ambiente terapêutico. Eu estou com um paciente, como analisando, Eduardo, de quase um ano. Ah, mas ele está um ano com você, aí aquelas pessoas que falaram com você, um ano fazendo análise com Elias, nossa, esse negócio não vai ter fim, né? Essas pessoas levantam a bandeira. Mas essa pessoa, esse meu analisando, tem quase um ano, tem 10, 11 meses. Hoje, ele é uma outra pessoa, outras demandas, uma evolução na vida extraordinária. A demanda dele hoje não é a demanda de 10 meses atrás. Hoje, inclusive, ele está até tendo um suporte, depois de um processo de análise, ele está até tendo um suporte profissional com um coach que agora ele já tinha, inclusive, ele já tinha contratado esse coach, Eduardo, há um ano atrás. Não conseguiu Uhum. dar resultado. Agora, depois de um processo de análise, que ele vai entender, que ele começou a se entender, o coach está dando muito efeito no trabalho, na questão de foco. Por quê? Porque ele já está com a outra pessoa. A verdade dele hoje é outra verdade. Então é muito bacana perceber que as demandas nossas mudam e se alteram. E esse paciente em específico, a grande questão dele foi ele se escutar em relação à mãe. Eu vi aqui, passou rapidinho aqui, teve uma pergunta sobre a mãe, porque falar em psicanálise, falar de traumas, vamos nos esbarrar na mãe e no pai, né, Eduardo? Não tem como. Tem jeito. Que são os nossos Elias, primeiros afetos. tem o pessoal que está fazendo perguntas aqui. Eu vou fazendo algumas perguntas e a gente vai respondendo. E aí eu vou usando a minha visão, você vai usando a sua e a gente vai Sim, misturando aí as visões para enriquecer o debate aqui do pessoal, tá bom? sim. Bem, ó, deixa eu ver aqui. Pessoal mais comentando. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, esse é o momento, hein? Ó, a Kênia perguntou o seguinte, ó. Elias, quando vocês falam sobre desse conflito psíquico, como você percebe o nascimento de uma neurose e que o que você indaga ao paciente, né? Eu penso que a neurose são aquelas pulsões assim mal resolvidas, né? Que deixam a pessoa meio num pensamento compulsivo ali dentro de um loop, né? E aí a pessoa fica naquela, né? Ah, fujo, nego e fica entrando nos mecanismos de defesa o tempo inteiro para poder não enfrentar aquilo de alguma forma. E aí ele vai criando uma fantasia, uma, uma realidade paralela para justificar aquilo. E aí normalmente a estratégia que eu uso é trazer um pensamento mais pragmático, né? Para aqui agora, para questionar esse cliente, para entender ali qual o que é parte de fantasia e o que é parte de criacionismo, o que é parte de criacionismo da mente e o que é realmente real, né? Mas sobre o ponto de vista psicanalítico, Elias, responda essa pergunta da Kênia aí para nós. Eu vou partir de um exemplo que eu estou vendo aqui. Esse aqui, está aqui comigo, esse mouse. A nossa vida, isso eu estou indo na origem, né? Quando eu percebo que dá neurose aí. Se eu não, alguma coisa aconteceu comigo aqui, representado por esse mouse, o que eu faço com ele? Se ele me causa dor, se ele me causou dor, se foi uma situação que doeu, se foi uma situação que eu me senti rejeitado, se foi uma situação que eu não me senti amado, se foi uma situação onde eu não fui escutado, N possibilidades. Se essa situação me causou isso, qual que é a minha tendência? Eu vou recalcar isso. Eu não quero que ninguém veja, nem eu vou ver. Porque isso me causou dor. Então, se eu percebo que existe algo, eu vou ter que, no processo de análise, levar aquela pessoa a descobrir
o que está recalcado. Porque ela, ao descobrir isso, então foi isso que, por isso que doeu muito, por isso que eu recalquei. O que é o recalque? O esconderijo, vou esconder o recalque. Está recalcado. Eu vou, eu não, né? A pessoa vai no processo de análise e eu vou ajudando a desvendar, a desvelar o que está recalcado. Porque isso que você falou, durante o processo da vida, a pessoa vai recalcando tanta coisa, e aí, para conseguir sobreviver de uma maneira humana, ela vai criando as neuroses para sobrevivência. É quase que, não sei se a Kênia, outros psicanalistas aqui concordam, não sei se você concorda. Por isso que nós falamos, todos nós somos neuróticos. Claro. Em alguma medida, né? Sim, eu, Eduardo, Kênia, o Edgar que está aqui, o Emerson, tem um monte de gente aqui, tá ótima a nossa live. Uma coisa, Eduardo, pede pro povo dar coraçãozinho, ó. A gente tem que pedir para dar o coraçãozinho. E você está curtindo esse bate-papo terapêutico, tá? Aqui a gente fala o que deve ser falado, hein? Então fala o seguinte, ó. Vai lá e dá coraçãozinho. Quero ver muitos coraçõezinhos. Aproveita e encaminha essa live para mais 3 ou 4 amigos. Isso é bom para você. De repente você tem alguém aí que está sofrendo, tá sem saber o que fazer. E aí a pessoa pode trazer essa consciência e ter um melhor entendimento, e de repente até se motivar a fazer psicanálise. Nosso papel aqui é fazer análise e terapia, né? Fazer terapia. Né? Ou seja ela psicanalítica, ou seja hipnoterapia, ou seja terapia com programação neurolinguística, é fazer terapia, é não ficar com a dor. Eu vejo aí, muito... Eduardo, só terminando de falar um pouquinho sobre a neurose, né? A neurose, inclusive, só para te falar, eu já vou te dar um spoiler, Eduardo. Você não perguntou não, mas eu vou falar. Nós vamos ter um percurso psicanalítico inteiro dedicado à neurose no nosso curso de psicanálise, hein? Já estou te dando um spoiler aí, só sobre neurose. Por quê? Porque a neurose é a base da clínica. Olha, não tem nada que me divirta mais na psicanálise. Me diverte. É entender sobre neurose. Me diverte. Legal. Então, a capacidade criativa humana está toda nas neuroses, né? E aí, inclusive, a capacidade criativa que faz a pessoa sofrer, inclusive. Por exemplo, aonde está a origem de uma ansiedade? Aqui, por favor, gente, quando eu dou esses exemplos, não tem caixinha não, viu? Talvez eu estou falando não é só para o A e para o B, eu estou falando no geral, você no processo de análise vai descobrir outra coisa. Chega de caixinha, a gente está vivendo muito em caixinha, a gente não pode. Talvez o desenvolver o processo de ansiedade ou de pânico ou de fobia naquela determinada pessoa, o processo de análise com a cura pela fala, cura inclusive, Eduardo, eu vou usar essa expressão, cura talvez aquela fobia que a pessoa nem sabe por que tinha, mas quando ela descobre o que estava recalcado, então era isso. E aí, a partir daquilo, como que a pessoa vai viver neurótica? Então, esse meu paciente de 1 ano de análise, ele não é neurótico mais? Claro que é neurótico, todos nós somos neuróticos. Mas o que eu posso garantir, e ele também, se por acaso um dia, né, lógico que nós não vamos expor o nosso paciente, mas se algum dia você falar com ele, ele vai entender, ele vai falar o seguinte: eu estou muito mais em paz com as minhas neuroses. Eu fiz as pazes com as minhas neuroses, hoje eu já não deixo mais elas me dominarem. Então, o processo de neurose, e quando ele faz isso, ele começa a entender que nenhuma dor dele é definitiva. Aquela dor que ele sentiu lá atrás no recalque, dando exemplo do mouse novamente, doeu muito aquilo? Doeu. A mãe falar que queria abortar ele, doeu? Doeu. Só porque ele vai entender hoje que aquela dor não é definitiva. Hoje ele consegue olhar para a vida diferente. E aí ele lida com a neurose diferente. Acho que é por aí, a neurose dá pano para manga, né? Mas quem acha que é isso aí, né? Eu vejo também
o papel da angústia dentro desse processo, né, como porta de entrada da ansiedade, né? Porque esses conflitos internos, quando você começa a ter um excesso de conflitos, e esses conflitos angustiam, porque isso está preso, né? Você quer colocar para fora e você não sabe como, você não sabe, na verdade, você não sabe nem o que colocar para fora, né? E aí isso vai angustiando, isso vai consumindo você. E muito do que eu percebo, pelo menos quando eu estou tratando ansiedade, é essa busca por esse entendimento do que está aqui dentro, do que está doendo, que eu nem sei o que é, né? É uma angústia que, e a análise ela me permite acessar esses repositórios internos, trazer para fora, e no momento que eu trago para fora, há uma dessensibilização emocional e há também uma dessensibilização racional, né? Aí eu vou utilizar uns termos mais cognitivistas aí dentro desse processo, mas essa dessensibilização é o seguinte, porque muito da intensidade emocional represada é a força contrária da psique contra aquilo. No momento em que eu tiro essa força, né, muito dessa pressão se esvai, né? Aquela pessoa que diz assim, cara, isso está dentro de mim, às vezes eu tenho clientes, Elias, e o cara diz assim, cara, eu estou me sentindo tão bem, eu estava com peso nas minhas costas, porque eu estava guardando isso dentro de mim. Cara, isso é um negócio muito sério, cara. Isso é um negócio muito sério. A pessoa guarda aquele segredo, guarda aquele vazio interno, né? Guarda aquela dor interna. Às vezes ela até nem sabe o que é, mas aquilo está ali remoendo, um vazio. E quando ela coloca para fora, então falar terapêutico, né? Ele é muito esse esvaziar a panela de pressão. Já está assim, ó. Sabe aquela válvulazinha da panela de pressão? Já está assim, ó. Meu amigo, tem, ó. Exato. E aí, o que pode acontecer não, o que acontece muito é que nós encontramos pacientes que não percebe que está desse jeito, porque isso aí você já está falando até mesmo de um ponto de vista mais racional. Porque o que leva a pessoa ao divã de maneira geral é a dor que ela está sentindo, porque a panela está assim, mas ela não sabe o que está rodando, ela não sabe se está rodando, mas ela sente a dor. E aí aquela pessoa que não sabe falar a sua dor, eu acho fantástico no processo de análise, porque quando ela fala assim, eu não sei, aí que ela começa a falar. E o bom é que ela não saiba, por isso que em um paciente, eu já tive pacientes muito racionais, isso é muito varia de cada um. Num paciente extremamente racional, que não, eu entendo tudo, eu sei tudo, eu entendo a minha dor, eu já fiz. Tem gente que fala, já fiz alguns testes, eu já sei como é que é, eu já me entendo bem. O que acontece? Essa pessoa tem grande dificuldade de acessar a sua dor. Se ela tem grande dificuldade de acessar a dor, ela tem dificuldade de acessar o que você está falando aí, o que está recalcado, que é o termo psicanalítico. Então, se ela tem tanta dificuldade de acessar essa dor, ela começa a viver como se tivesse tudo bem, mas ela sabe que não está bem, porque ela percebe uma dor, que tem alguma coisa rodando aí, que está fora do eixo. E aí demora um processo muito... É mais lento esse processo para a pessoa acessar a dor. Mas aí eu lembro da frase de Freud, de uma frase dele que eu gosto muito. Mesmo uma pessoa extremamente racional, que tem dificuldade de acessar a sua dor, ou sente a dor, mas é difícil, aí Freud fala o seguinte, quando a dor de não estar vivendo for maior do que a dor da mudança, a pessoa muda. Tem pessoas que começam o processo de análise, vem 2 vezes e vai embora, Eduardo. É algo muito tranquilo, é muito natural. A pessoa ela não tá pronta. Repete a frase que eu acabei te interrompendo, não ficou claro. Repete essa frase, essa frase é bem legal, Elias. Ah, tá. A frase de Freud é o seguinte: quando a pessoa percebe que a dor de não estar vivendo for maior do que a dor da mudança, a pessoa muda. Porque quando a pessoa fala de si,
a angústia e a dor surge. Por favor, gente, assuma a dor. Ó, doer, permanecer como tá dói, mudar também dói. Então escolha uma dor que faz sentido para você. Então, quando a pessoa fala e acessa o que está recalcado, ela acessa algo muito doloroso e dói muito. Lacan fala de uma angústia visceral. Tá entendendo o que é isso? Lacan fala de uma angústia visceral. É como se fosse uma... Eu nunca levei, graças a Deus, mas é como se fosse um murro bem dado no estômago. Que o pessoal fala que dói muito, porque pega aqui na boca do estômago. Lacan fala que a angústia da análise é uma dor visceral, uma angústia visceral. Porque a pessoa está tendo contato com aquilo que mais dói dentro dela e jogando para fora, sofrendo com isso, mas quando ela percebe... Esvaziou a panela de pressão. E aí a demanda muda. Então, quando ela percebe que ela está tão sufocada, essa panela de pressão, é o não estar vivendo, né? Quando o Freud diz, nossa, está doendo muito, está doendo demais, mas mudar também dói. Mas eu vou escolher mudar porque a dor é menor. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Gente, parabéns. O pessoal tá aqui, tá? Você viu? O pessoal não tá indo embora. Eu tô gostando, hein? Chama mais gente aí que tá. Só Olha, tá tem crescendo. pessoa aqui que me perguntou no WhatsApp para você explicar a diferença entre neurose e psicose, hein? No WhatsApp. Eu vou falar para essa pessoa que eu não sei quem é, não preciso falar o nome. Se inscreva num curso de psicanálise que o... Olha, uma novidade para vocês, eu acho que o Instituto Inner com o Instituto Self está bolando algum curso aí que pode ser útil para você, viu? Mas falando rapidamente, então a neurose, eu acho que dá para entender, eu não vou, porque aqui neurose e psicose é uma aula de 8 horas de prazo, aí é pano para manga, mas a psicose não para nós psicanalistas, então aqui tem alguns psicanalistas, né? A Kênia está aqui, tem outros. A análise ela não é direcionada para a psicose diretamente, ela não é totalmente indicada. Nós podemos colaborar no processo de uma psicose, né? A neurose, no entanto, a neurose é isso que eu falei, esse recalque. E a gente vai descobrindo como a pessoa escolheu, conseguiu viver, como ela conseguiu usar esses mecanismos. Tá virando aí. Não, foi meu celular que tá caindo aqui. Pode falar. Cai não, Eduardo. Não vou cair não, bicho. Não vou cair não. Tô firme e forte, rapaz. E cuidado com a coluna, né? A neurose... Só para explicar bem rapidamente, a neurose é isso, de a pessoa que tem esse recalque de algum sofrimento, de alguma dor, ela coloca isso para fora de algumas maneiras. Ansiedade, fobia, tem a neurose compulsiva, que é aquelas pessoas que repetem muita coisa, a compulsão, a neurose de obsessiva compulsiva, aquela pessoa que tem que sempre que estar mandando, tem que estar sempre por cima. É uma neurose onde a pessoa ela acessa a sua realidade que dói. A psicose, ela nega a sua realidade. Ó, até a Kênia colocou aí, ó. Na psicose há uma ruptura do princípio de realidade. Na psicose é um transtorno mental onde a pessoa já não sabe mais peraí, quem que sou eu aqui? O que sou eu? O que é a realidade? Já há essa confusão. O pensamento psicótico, ele é um dos pensamentos que eu, pelo menos, nas minhas análises clínicas, muito presente até mesmo nos processos depressivos. Né? Porque a pessoa cria uma fantasia, descolamento completo, aquele pensamento que a gente chama demoníaco, né? Alucinações. Pessoas assim, existe uma conspiração contra mim. Então, todos, inclusive essa live, ela foi preparada para me ferrar, né? Aquela pessoa que é meio louca, assim. Eu só vou até no meu...
Eu vou caminhar um pouquinho, só vou pôr meu celular para carregar, mas pode ir falando aí da psicose. Então, esse pensamento psicótico ou demoníaco, né, muitas vezes a gente que é essa fantasia, esse descolamento da realidade, e é diferente do psicopata, né? São duas coisas diferentes dentro desse processo, pelo menos sobre a perspectiva analítica. E Sim. aí você tem essa sensação de que essa fantasia, na maioria das vezes, ela é negativa para você. Ela não é positiva. Ela é sempre para te ferrar, né? Ela nunca é para te ajudar. Eu nunca vi uma pessoa com pensamento psicótico de que ele tem que trabalhar para poder ganhar dinheiro. Nunca vi isso. O pensamento É, nunca tive. Já pegou um cliente? Não, não tem, cara. Ó, eu tô com um pensamento psicótico, eu tenho que ir lá na academia malhar para ficar sarado. Eu nunca vi esse pensamento não, psicótico. não tem. Né? Não tem. Não tem. É só o pensamento que é para você se ferrar na parada. Então, ele tem um viés de distorção e, como a Kenia comentou aqui, né, de descolamento da realidade muito Da grande, né? realidade. Por exemplo, o que nós podemos trazer como psicose, a esquizofrenia. Isso, A isso. É um bom esquizofrenia, exemplo. ela cria uma realidade, a pessoa já se mistura, já não é algo que é só uma dor, uma angústia. Só que eu falo não que a neurose seja pouca coisa, mas só para diferenciar. As psicoses, por exemplo, no caso da esquizofrenia ou outras psicoses, é necessário sim visitar o psiquiatra. Lembra que nós falamos lá na live Sim. que está lá no seu Tem um YouTube, componente Desvendando a psicológico, né? Psicanálise. Então, inclusive se você confunde psiquiatra, psicólogo e psicanalista, vai lá no YouTube do Eduardo, do Ine, e assiste a nossa live. Então, acho que é mais ou menos isso, bem resumido, só para diferenciar. Né? Até a Kenia falou, né? O psicótico está envolto na sua obsessão interna. Porque para ele não sabe qual que é, se ele está vivendo nessa dor interna ou externa, já ele se confunde quem é ele, e aí tá isso. Mas deu para explicar. Maiores dúvidas vamos tirar na aula de psicose e neurose. Até entrar também nas neuroses coletivas, né? Aí, meu amigo, aí a gente vai para uma seara ali que é muito legal. Bem, Sim, foi um prazer conversar com você, Elias. Lembrando que, pessoal, fica atento que a gente vai fazer mais lives, né, como essa. Eu e Elias aqui, nós estamos estruturando um curso de psicanálise aqui no INER, né? Com práticas integrativas de outras terapias, ou seja, a ideia desse curso é que ele não traga só simplesmente, não somente a psicanálise, mas também para que você possa agregar outras práticas. Vai ser um curso bem completo, é um curso extenso, é um curso que vai ter análise, vai ter prática supervisionada, vai ter a supervisão e tal. E a ideia é que você possa com esses bate-papos e se motivando a estudar um pouco mais sobre psicanálise, a isso. se voluntariar para ser um cliente, um paciente de um psicanalista. Sugiro que você já comece a fazer isso agora, porque independente da sua decisão, em algum momento você vai precisar disso. E, claro, começar a perceber que dentro desse universo de terapias, o mais importante é você resolver essas questões internas, é você deixar isso para lá e seguir em frente e aproveitar essa vida maravilhosa que nós temos aí É para isso aí. viver. É isso aí. Podemos então, quem sabe, Eduardo, hoje é segunda, né? Quem sabe depois a gente pode combinar outro dia dessa semana ou na segunda que vem, mais um bate-papo psicanalítico, a Sim. gente vai acertando. E esse curso está sendo pensado e elaborado com muito carinho, com muita. Hoje mesmo eu tirei um tempo para pensar no curso, porque a gente quer formar pessoas não como qualquer psicanalista. Nós queremos ter excelência naquilo que a gente ensina, que a gente quer que vocês sejam, você que já falou que eu, que você seja, que nós somos os responsáveis, né? E você vai ser o responsável de levar o pensamento de Freud, Lacan e tantos freudianos e pós-freudianos e lacanianos para onde você estiver. Com certeza é a nossa contribuição no mundo hoje. Valeu, Eduardo, tamo junto. É E é isso isso aí, que a gente Elias.
De repente a gente começa a colocar uns vídeos, né? De repente uns filmes para fazer uma análise, né, dos personagens, né? Fazer ali um jogo de reflexões, que eu acho que é bem interessante. E claro, sempre com o objetivo de você ir aprendendo com isso de uma forma séria. Como a Elias falou, o nosso objetivo é democratizar a informação, mas que a informação seja mais próxima possível daquilo que foi fonte original, né? Eu não Sim, tive a claro. oportunidade de estudar com Freud, mas seguramente a gente vai ter a oportunidade de estudar suas obras e debater suas obras sobre a perspectiva do que ele escreveu, e isso é, sem dúvida nenhuma, aquilo que nos compete como terapeutas, trazer informação sem viés ideológicos, sem viés religiosos, sem abordagens, sem abordagens cruzadas, e sim aquilo que realmente está dentro, e para que você tome a sua melhor decisão, para que você possa, de fato, decidir se você quer ser psicanalista, se você quer ser cognitivo. Eu vou começar a trazer também outros profissionais, tá? Profissionais da terapia, TCC, profissionais behavioristas, para a gente estar evoluindo sobre diversas perspectivas do ser humano. E vai chegar um momento que a gente vai fazer com todo mundo junto. Aí vai ser uma briga louca, vai ser uma coisa doida, um debate maluco. Vai ser. O bom Vai é que o ser ser bom humano, demais. o ser humano, ele é tão inteiro e complexo que não é apenas um óculos e uma visão que vai esvaziá-lo. Então, isso é óbvio. Opa, bonito isso, hein? Legal, muito legal essa sua frase. É isso, pessoal. Beijo no seu Tudo bem. E aí, coração, ó, beijo no seu coração, Elias. vocês que estão aqui, tem 28 pessoas agora. Você que quer fazer o curso, porque a gente está organizando, mas precisa ter gente. Será que vai ter? Tem pessoas aí que demoram, ainda não sei. Então já manda mensagem pro Iner aí agora, lá pro Instagram do Iner ou do Eduardo, fala, eu quero, eu sou aluno do curso. E aí o resto a gente faz aqui. É isso aí. Já vai colocando, já vai entrando na nossa lista de espera. Vai ser um grupo pequeno, muito pequeno, É, né? Vai ser uma turma pequena. E a gente vai trazer nessa turma tudo que integra esse sistema maravilhoso que nos permite ser cada vez melhores na nossa vida. Beijo no coração de vocês. Lembrem-se de comentar essa live, de curtir lá no IGTV. Ela fica lá no IGTV e a gente se encontra no nosso próximo bate-papo. Obrigado, Elias. Foi maravilhoso valeu, conversar com você. Eduardo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.